Gente, pela primeira vez eu estou recebendo mulheres que representam instituições, são mulheres muito fortes que vão, a partir de agora, participar de um debate sobre o enfrentamento à violência. A gente está batendo a porta do carnaval oficial, né? Porque o Carnaval de Vitória já começou desde a última semana e as estatísticas, né, que envolvem importunação, assédio, elas disparam nesse período do ano. As instituições, gente, elas se reuniram exatamente para trabalhar essa prevenção, essa campanha, essa orientação, o que fazer se uma mulher se posicionar diante disso, né? Aqui no estúdio, eu estou com a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Janete. Seja bem-vinda, desembargadora. Bom dia. Obrigada. Eu estou também com a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional aqui do Espírito Santo, Érica Neves. Érica, seja bem-vinda. Obrigada. Desembargadora Raquel Durão, que coordena as varas de enfrentamento à violência da mulher aqui no Espírito Santo. Doutora Raquel, muito bem-vinda. Bom dia. E também conosco, gente, a delegada-chefe da Divisão de Atendimento à Mulher, doutora Cláudia Dematê. Cláudia, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, é uma honra estar aqui com vocês. Vocês assistem, viu, gente, pelo YouTube de HZTS e conseguem nos ouvir também essa transmissão através do dial da rádio 92.5 FM. Bom, quem começa esse debate? Como é que vocês tiveram essa ideia brilhante de se unirem nessa campanha de enfrentamento à violência no Carnaval? Aí eu posso falar porque a gente, na Ordem, a gente tem essa preocupação de chamar a sociedade e levar à sociedade muito conhecimento jurídico, técnico, para que a sociedade saiba seus direitos. E a gente se preocupou agora numa época que é realmente uma época que tem mais o número de ocorrências em assédios é maior no Carnaval. Então a gente pensou em como fazer isso se tornar uma mobilização, para que a gente conscientize a sociedade que o limite é o respeito, que o limite é a concessão, o limite é a permissão da mulher, porque todo mundo quer se divertir. Na nossa frase a gente abre justamente isso, o Carnaval é onde todo mundo quer se divertir, quer se ficar tranquilo para se divertir, as mulheres também. Então, se a sociedade já vem mudando muito positivamente, e agora está no momento da gente conscientizar para que esses números abaixem. Então, agora a gente tem lideranças mulheres em posições que têm que assumir essa responsabilidade, não só por ter que assumir, mas porque nós somos mulheres. Então, a gente viveu isso, a gente vive isso o tempo inteiro. E nos agride muito abrir um jornal, abrir as notícias e ver lá mais uma mulher violentada. Isso é o início, é você saber o respeito, o limite que cada mulher impõe para a sua vida. Então a gente precisa ir lá no início, que é o assédio, que é a falta de respeito, e começar a conscientizar para a gente tentar diminuir aquele número horrível que a gente tem de feminicídio, de violência dentro das famílias. A gente precisa orientar do início, que é o quê? Respeito. É isso. E a gente já fala desse esquenta do bloco do não é não, não é, desembargadora Janete? Não é não, né? Não é não. Dignidade e respeito para as mulheres. O período de Carnaval é um período de descontração, né? De muita alegria e de muita festa. E esse limite deve ser muito claro para a mulher e para o homem. E deve a mulher se sentindo constrangida, se sentindo desconfortável, procurar ajuda e denunciar, não se calar, se respeitar denunciando. Doutora Cláudia, como é que isso chega todos os dias, né, nas demandas de atendimento da Polícia Civil? Fernanda, nós sabemos que, infelizmente, essa violência contra a dignidade sexual da mulher, ela ocorre diariamente, no Brasil e em todo o mundo. Infelizmente, até hoje, em razão dessa cultura de machismo muito estruturado, homens ainda praticam esse tipo de crime repugnante contra a dignidade sexual da mulher. E eu falo para você e deixo claro isso para todos os ouvintes, nós que trabalhamos diariamente nas delegacias, atendendo essas mulheres que passam por esses crimes, a violência contra a dignidade sexual da mulher é uma das piores violências que uma mulher pode sofrer. Fere o corpo, fere a liberdade, fere a dignidade sexual dessa mulher.
E, por vezes, nós vemos homens, em razão desse machismo extremamente estruturado na nossa sociedade, objetificando os corpos das mulheres e naturalizando esse tipo de conduta que nós temos que deixar muito claro para a sociedade. Ela é uma conduta criminosa. Quando a gente une 3 instituições fortes como a Polícia Civil, a OAB, o Tribunal de Justiça, para dar esse grito, porque é um grito mesmo, para que a sociedade acorde e entenda que a gente passou da hora de deixar muito claro que a importunação sexual é crime, que o não é não. Então, nós temos que deixar claro. E nessa época específica do ano, que é o Carnaval, como você muito bem ressaltou, esses crimes, por vezes, aumentam. Porque eles ocorrem, às vezes, em grandes aglomerações, como em bloquinhos de carnaval, como dentro dos coletivos. Então, por vezes, mulheres estão ali se divertindo, como a nossa desembargadora ressaltou. Indo ali, descontrair, alegria, buscando alegria, e elas se veem surpreendidas, por exemplo, com homens passando a mão nas partes íntimas dela, sem autorização. Homens dentro dos coletivos se masturbando e ejaculando sobre mulheres. Então, nós temos que deixar claro que quando uma pessoa, ela pratica um ato libidinoso, visando satisfazer a sua lascívia ou de terceiro contra a vontade da vítima, isso é um crime de importunação, punido com até 5 anos de reclusão. Então, a gente precisa fazer esse alerta e pedir que todo mundo respeite os corpos das mulheres. Para a gente curtir o carnaval, tem que ter bom senso e respeito. É isso. Doutora Raquel, e quantas das vezes a gente não é julgada, inclusive, né, como provocadora? A gente sai muitas vezes da condição de vítima para provocadora, não é mesmo? Isso até tem um termo, né, chamado gaslighting, né? Então, onde o agressor, ele faz a vítima acreditar que ela é culpada, né, de tudo aquilo, de toda aquela agressão que está acontecendo, né? Mas, como a doutora Cláudia falou, isso também faz parte, né? O homem foi educado desde cedo que ele nasceu para mandar, para ser o homem da casa, né? Aqui esse machismo estrutural. Mas, assim, eu acho que, de tudo que eu já vi, nós somos um país onde nós temos uma legislação das mais avançadas do mundo e um sistema de justiça muito eficiente, mas ainda assim os números só aumentam, né? Então, tem que ser feito um trabalho, principalmente na primeira infância, para ensinar esses meninos, principalmente, que o respeito é a base de tudo. Respeitar o próximo. E só assim, então, vai haver um respeito às mulheres também, né? E em relação àquele que já se tornou aquele predador de mulher, né? Que são aqueles agressores que já foram condenados, resta a ele fazer um trabalho reflexivo, aqueles programas, inclusive, que a doutora Cláudia, na polícia, faz muito bem, né? Homem que é homem, né? E outros mais aí dentre eles. Mas, enfim... E no Carnaval, nós temos que, eu queria deixar, assim, alguns recados, né, assim, principalmente para as mulheres. Evitar estar sozinhas em lugares ermos, né, procure adquirir bebidas em locais confiáveis. Porque tem disso também, né, gente? Não aceite bebidas, essa fragilidade. Não aceite bebidas de pessoas desconhecidas para evitar aquele famoso golpe, Boa Noite Cinderela, né, que é muito comum. E muito cuidado com as importunações sexuais. A importunação sexual, ela é conhecida como aquele assédio, mas na verdade é um crime, como a doutora Cláudia falou, punido com pena de 1 a 5 anos de reclusão. E é crime. E em caso de alguma dessas práticas, procure a delegacia mais próxima, né? Ou ligue no 180, mas denuncie, não deixe de denunciar, porque a importunação sexual é crime. Como é que a gente diferencia a importunação do assédio, assim, legalmente falando? Doutora Raquel, doutora Cláudia? A importunação são todas aquelas práticas, né, que tem cunho sexual. Aquele beijo forçado, o toque indesejado, todas aquelas práticas de cunho sexual onde não haja a permissão da mulher, que ela não permite. Agora, se houver grave ameaça, violência ou grave ameaça, aí já é o estupro, né? E pode haver também o estupro de vulnerável. É quando o agressor agride a vítima, que ela tem menor de 14 anos. Também a pena é mais alta, vai de 10 a 18 anos de reclusão. E o crime em si de assédio sexual que é configurado é quando há uma prevalência de condições hierárquicas de trabalho. Então, a pessoa constrange a outra,
prevalecendo-se da hierarquia, do cargo, da função, para obter uma vantagem sexual. Nesse caso é assédio sexual. Quando a gente fala de assédio, é quando tem esse vínculo hierárquico. E a pessoa se prevalece dessa questão hierárquica para constranger a outra a obter essa vantagem sexual. Na importunação sexual não tem esse vínculo. São esses casos que a gente tem conversado aqui desde o início desse bate-papo, que ocorre muito no carnaval, nos ônibus, né, nas ruas. E como a doutora ressaltou, que se tiver emprego de violência ou grave ameaça, aí nós temos um estupro. Doutora Janete. Bom, o que nós temos que considerar que ainda temos uma sociedade muito machista. Eu ia tocar nesse assunto cultural agora. Até esse sentimento, né, de posse em relação às mulheres. E é preciso trabalhar na fase da infância, na educação. Nova cultura, porque nós temos também os filhos da violência e que repetem, né, em diversas fases da vida, tudo aquilo que ele vivenciou na sua infância. Então, é preciso que tenhamos políticas públicas eficientes no tratamento à violência contra a mulher nas escolas, nas sociedades, em instituições públicas e privadas, para que esse ciclo tenha um basta, porque a violência se repete e se repete cada vez mais forte, mais agressiva, mais contundente nas famílias. Érica, e ela não tem classe social, ela não tem cor, né? E ela não tem, indiferentemente, grau de instrução, não é mesmo? Não tem, porque depende muito do ser humano não se adaptar a uma nova sociedade que exige respeito absoluto às liberdades das mulheres. Então, a gente vem avançando em todas as áreas e, às vezes, isso impacta a pessoa que não está adaptada, que já não teve a primeira infância protegida com essas novas culturas, não teve a adolescência e se torna um criminoso. E, por vezes, já recebi casos assim que a pessoa não acredita que ele é criminoso. A pessoa ela não consegue entender que aquilo ali é um crime. Que roubar um beijo hoje já não pode mais. É incrível. Então a gente precisa, por isso que eu fiz esse chamamento e faço o chamamento para toda a sociedade civil. Por vezes os adolescentes estão passando pela adolescência sem entender o limite do respeito e da permissão, que é o básico para depois chegar no criminoso. Então esse é o alerta e a ordem está agora fazendo todas as frentes possíveis para chamar a sociedade civil para isso. Porque eu acho que a nossa sociedade capixaba ela tem um grau a mais do machismo estrutural, ela tem uma dificuldade a mais da gente implementar certas coisas e a gente vê isso no resultado. O Espírito Santo hoje tem o IDH maravilhoso, é fonte e atrativo de negócios, está crescendo em todas as áreas positivas. Nós somos um tigre asiático que falam, né? Enfim, mas os números de violência contra a mulher só aumentam. Até na violência normal, nos homicídios, nos roubos, furtos, tudo está diminuindo. Mas a violência contra a mulher aumentando. Então a gente precisa, como sociedade civil, como instituições públicas, assumir nossas responsabilidades, principalmente sendo mulheres, agora conseguindo as colocações que a gente sempre mereceu, mas agora a gente está conquistando, e fazer essa movimentação. E é uma rede de proteção de mulheres para mulheres, vocês estão vendo, né? São mulheres que estão à frente de uma campanha de proteção. Isso está até na mobilização, né? Na defesa, na proteção. E isso é muito importante, né, Fernanda? A gente mostrar que mulheres estão ocupando espaços de poderes determinantes. E isso é necessário para a sociedade. Porque como a doutora Érica começou na sua fala, quando você abriu a entrevista, nós somos mulheres que entendemos tudo isso que mulheres passam na nossa sociedade diariamente. Nós vivemos isso na pele. Todas as mulheres já passaram, de algum modo na sua vida, por situações difíceis, constrangedoras, de violência, simplesmente pelo fato de ser mulher. Quando a gente fala de uma campanha dessa, o que a gente busca com isso é realmente uma campanha de prevenção, de educação, de desconstrução. E a gente espera que essa campanha possa reverberar,
que ela possa atingir a sociedade, que pessoas possam refletir, que as pessoas entendam que aquilo ali é um crime, que às vezes, da mesma maneira que homens não se enxergam autores de violência, por esse machismo todo estruturante que perpassa a nossa vida, de mulheres também, por vezes as mulheres, até elas entenderem que elas estão sendo vítimas de um crime, às vezes demora. Então a gente precisa, sim, levar conhecimento, mostrar que existem leis que protegem as mulheres, tanto no aspecto da violência contra as dignidades sexuais das mulheres, tanto em relação à violência intrafamiliar que mulheres diariamente sofrem. Então a gente precisa falar sobre, porque por muito tempo, na nossa sociedade, crimes como esses foram banalizados. Então, nós precisamos mostrar que nós passamos por uma transformação social e que hoje nós temos leis que protegem as mulheres e que isso é crime. Então, se você for vítima, denuncie. Se você estiver praticando, pare. Porque tenham certeza que nós vamos investigar esses homens que continuam praticando esse tipo de conduta. Falar em banalização, eu tenho um caso que aconteceu com um amigo muito querido, hoje desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Ele era juiz do Juizado Especial Criminal e a violência doméstica naquela época era tratada, né, e julgada no Juizado Especial Criminal com pena de cesta básica, né? E aí ele conta um caso muito interessante, já há mais de 25 anos, aconteceu que chegou um casal de uma certa idade, um casal assim, lavradores, e queriam conversar com ele. Ele começou o atendimento, uma audiência, e ela pediu: doutor, eu gosto muito do meu marido, eu só não queria apanhar todos os dias, podia ser um dia sim, um dia não, mas não todos os dias. E aí ele chamou a equipe multidisciplinar, né, assistentes sociais, psicólogos, para conhecer essa família. E viram, então, que era um histórico do avô, dos pais. Essa violência, ela estava se multiplicando nas famílias, né, por descendência. E os filhos também, ainda jovens, mas já também praticavam violência doméstica. Então, é banalização mesmo, e é desse conceito estruturante da violência contra a mulher que nós temos que combater. Érica. Eu quero só não deixar passar que na Federação de Esportes, eu quero agradecer a Federação de Esporte Capixaba, que a gente vai entrar nos próximos jogos do Capixabão. Eu vi. Com uma faixa informando o Disque Denúncia também, do 180 para as mulheres, falando da importunação sexual. E a gente vai passar nas faixas também dos LEDs de todos os jogos, porque nos dias de jogos aumenta a violência contra a mulher. Ele então, volta para casa... Isso. A gente constatou, volta nervoso, volta com álcool, enfim, e aí aumenta a violência contra a mulher. Então a gente fez um convênio com a confederação e a gente vai participar de todos os jogos, fazendo a panfletagem também. Como no carnaval, quero agradecer às subseções onde tem carnaval, que as comissões das mulheres vão espalhar nos bloquinhos a panfletagem. E no dia 8 de março, nós vamos ter a Marcha pelo Respeito e pela Vida, em Camburi. Já vou começar a chamar todas as instituições para a gente fazer um grande movimento e alertar sobre a violência contra a mulher no Espírito Santo. Raquel, Érica, e ainda para quem trabalha nesse ambiente muito masculino ainda, que é o próprio futebol, a gente teve episódio daquela... Era uma bandeirinha, né, que foi agredida pelo jogador. E foi justamente no estádio onde a gente fez questão de fazer a campanha. O vídeo que a gente fez, eu e o presidente Gustavo da federação, nós fizemos no estádio realmente para ser impactante e para a gente mostrar que aquele espaço lá não é um espaço de violência, é para o espaço de todo mundo se divertir. Que tem a misoginia também, né, gente? Sim. Tem uma violência essa construção do ódio, né, contra a mulher. Sim, tem a misoginia, tem violência institucional. Tudo com base nessa raiz desse machismo tão estruturado e estruturante na nossa sociedade. Olha, tem um ouvinte aqui, um homem participando, dizendo que a campanha precisa de chegar aos adolescentes.
Exatamente. Sim. É a construção desse homem, né? É, a construção. Isso faz parte de um projeto que nós queremos desenvolver no Tribunal de Justiça, com as escolas, não só na primeira infância, mas também junto aos adolescentes, para esclarecer justamente, né, para eles saberem que tipos de violência doméstica, quais são os tipos de violência. Nós temos a violência física, a moral, a psicológica, que inclusive agora se tornou crime agora, né, de pena de 2 a 5 anos, né, a patrimonial e a sexual. Então, eles têm que ficar sabendo, tomar conhecimento de que não é só aquela violência física, né, de dar agressão, porque eles não têm conhecimento, né? Então, é preciso esclarecer e começar desde pequeno, né? Que a gente tenha um mundo melhor sem violência. Nós temos na Polícia Civil um projeto que ele já funciona há alguns anos, que é o projeto Divisão Especializada de Atendimento à Mulher e DEANS Itinerante. Nós estamos rodando todo o estado do Espírito Santo com ônibus da Polícia Civil, levando tanto ações de prevenção e de atendimento à mulher. E nessas ações, além de dar o atendimento às mulheres nos ônibus, a gente, antes de chegar no município, a gente faz uma interlocução com a Secretaria de Educação e nós vamos às escolas do município conversar com os adolescentes nessa perspectiva de prevenção, para que as meninas não sejam futuras vítimas e os meninos não sejam futuros autores. Nós precisamos fazer esse trabalho, seja a educação de maneira direta, assumir essa responsabilidade, como a desembargadora Janete falou, que nós precisamos que isso seja incluído nas grades, seja de maneira direta ou de maneira transversal nas matérias, como também todos os órgãos juntos, juntando essa força com esse trabalho do tribunal, a defensoria também fazer esse trabalho para diálogo com os adolescentes nas escolas, para que essa nova geração não repita essa violência que Exatamente. Por todos os anos nós vivemos nessa sociedade. A gente está falando aqui de um movimento de instituições, né? E foi uma coisa informal, né, Érica? Foi. Assim, a gente precisa gritar. Foi. Muitas das vezes a gente precisa de gritar, né? Buscar os microfones. Eu realmente escolhi 2 mulheres que eu admiro muito, que é a Cláudia e a doutora e falei, vamos fazer um vídeo porque eu me sinto agredida quando eu vejo todos os dias violência contra a mulher no jornal. Só porque a gente é mulher. Então, podia ser eu, né? Por quê? Porque eu sou mais frágil fisicamente, estou amando algum parceiro e não sabia que ele ia me bater. E não tem sou classe de violência social. Não tem. Não tem classe não tem cor. de educação, não tem cor, não tem bairro. A violência, ela nasce em qualquer lugar. Qualquer lugar. E outra coisa que a gente tem que deixar os adolescentes tranquilos, tá? Mesmo respeitando o limite da mulher, mesmo tendo respeito por aquilo, a dignidade, o conforto da mulher, porque mesmo assim vai todo mundo paquerar, vai todo mundo namorar, vai todo mundo beijar na boca. Não tem só respeitando os limites que aquela mulher está botando no corpo dela, na vida dela. Então o homem ele tem que entender. Se a mulher está desconfortável, para. Porque esse é o limite, é o conforto da mulher. Doutora Raquel. Eu esqueci de divulgar um aplicativo também que foi criado na minha gestão à frente da Ouvidoria da Mulher, do Tribunal de Justiça, que é Ouvidoria da Mulher, o nome do aplicativo. E por meio dele, você pode baixar o aplicativo, ele funciona nas 2 modalidades, Android e iOS. E você pode pedir esclarecimentos sobre processos, de medidas protetivas, todo tipo de informação, esclarecimento que a vítima necessita. E também, por meio dele, é possível fazer uma denúncia. Essa denúncia ela vai direto para a Ouvidoria da Mulher, que será remetida imediatamente para a Delegacia da Mulher, para as providências necessárias. Olha, gente, eu estou aqui ao vivo num amplo debate sobre o enfrentamento ao assédio, à violência contra a mulher. A gente está à beira, né, do início do carnaval oficial, quando essas denúncias elas disparam, né? Não só a primeira chegada que é na polícia, depois os encaminhamentos também para o judiciário. Aqui no estúdio estão conosco nessa transmissão pelo YouTube, pelo 92.5 FM, pelo site da CBN, a presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Janete Vargas, a presidente da OAB,
OAB, Érica Neves, a desembargadora Raquel Durão e também a delegada-chefe de atendimento à mulher, Cláudia Dematê. Eu vou dar uma paradinha só para o repórter CBN. A gente volta em um minutinho para falar qual é o passo do atendimento, tá bom? Da polícia, da chegada, da primeira reclamação da polícia até os tribunais, como é que essa mulher participa de uma rede de proteção. E vocês, homens, que querem participar, podem mandar para cá também, 992994297, esse é o nosso número de mensagens. Voltamos já. Estou de volta aqui nesse último bloco de informações desse debate envolvendo lideranças femininas contra o assédio no Carnaval Capixaba e em todos os dias e meses do ano, viu? A participação aqui no estúdio, vocês assistem nossa transmissão pelo YouTube de HZTS, da presidente do Tribunal de Justiça, Janete Vargas, da presidente da OAB, Érica Neves, da desembargadora Raquel Durão e também da delegada-chefe de atendimento à mulher, Cláudia Dematê. E a gente está falando sobre o assédio, a importunação. E é claro que a gente não pode deixar de falar também sobre as condições ainda mais trágicas, né? A Érica falou de um dos estados que ainda mais se mata mulheres, né? Falamos da misoginia, desse ódio contra mulheres, essa construção cultural que a gente tem que desconstruir com a informação, com campanhas de conscientização. E aí, na conscientização, nesse trabalho nosso aqui de abrir os microfones e falar o que você precisa de entender e fazer, qual o caminho para essa mulher, gente? Ela, no caso, a gente falando especificamente, né, do carnaval, da importunação sexual, é muito importante que essa mulher, se ela for vítima de um crime contra sua dignidade sexual, que se aquela situação ela estiver acontecendo ali em flagrante, naquele momento, acione a polícia militar por meio do 190, ou às vezes vão ter policiais no local, acione a polícia, porque ele pode ser preso e autuado em flagrante. Se não for uma situação flagrancial, é muito importante que ela busque a delegacia de plantão mais próxima, faça o registro da ocorrência, que isso depois vai ser encaminhado para a delegacia da mulher do município que aconteceu o fato, para dar continuidade às investigações. Agora, falando nesses casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que eles podem acontecer e acontecem diariamente na nossa sociedade, nós também temos que deixar claro que é o mesmo procedimento. Se está acontecendo uma situação flagrancial, acione a polícia militar por meio do 190. Esse homem que está praticando essa violência intrafamiliar vai poder ser preso e autuado em flagrante. Se não existir mais o estado flagrancial, busque a delegacia para fazer o registro de ocorrência. E no caso da violência doméstica e familiar, as vítimas podem solicitar as medidas protetivas de urgência. E ainda deixando um alerta em relação a essa questão, das vezes, do crime estar acontecendo ali no momento, seja a importunação sexual no carnaval, seja uma violência doméstica e familiar que você possa estar presenciando. A gente precisa que a sociedade entenda que a luta pelo enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres não é uma luta somente das mulheres. Ela precisa ser de toda a sociedade. E nós precisamos deixar de lado ditados populares antigos e ridículos que falavam que briga de marido e mulher, ninguém mexe com mulher, por exemplo. Então, a gente tem que deixar claro, briga de marido e mulher é questão de ordem e segurança pública. Então, nós precisamos que a sociedade se conscientize. Se você está vendo uma mulher, por exemplo, num bloquinho de carnaval, sendo vítima de um crime de importunação sexual, acione a polícia militar, ou às vezes tem uma segurança privada, às vezes num clube privado, acione para depois acionar a polícia militar. É lógico que desde que não coloque em risco a sua vida, mas nós precisamos que a população se conscientize, que nós precisamos denunciar esse tipo de caso. A gente não tem que achar que isso tem a ver com o privado, ou eu não tenho nada a ver com isso. Não, tem a ver. Porque, por exemplo, mulheres que vocês amam circulam diariamente na sociedade e podem ser vítimas desse tipo de crime. Então, nós precisamos criar uma consciência coletiva. Então, qualquer pessoa pode acionar a Polícia Militar por meio do 190. Ah, doutora, eu presenciei um crime, já não tem mais o flagrante, eu quero denunciar, mas eu não quero me identificar. Nós temos importantes canais de denúncia. Nós temos aqui no estado o Disque 181. Diariamente nós recebemos essas denúncias por meio do 81. Então é muito importante que, se você presenciou um crime, ou às vezes tem como dar alguma informação relevante para aquela investigação, faça essa denúncia por meio do 181. E nós temos o canal nacional também, que é o 180, que é específico para as denúncias de violências contra as mulheres. Então a gente precisa, eu repito, criar essa consciência coletiva e mostrar que essa luta é uma luta de todos e não somente das mulheres.
É isso, Érica. E materializando isso que a Dematê falou, é que nos condomínios, se você tem uma reiterada ocorrência, que você ouve uma violência contra a mulher em uma unidade, o síndico, ele precisa denunciar. Agora ele tem uma responsabilidade sobre a denúncia de violência dentro do condomínio. Então hoje isso mostra que o terceiro é responsável, porque a violência não é só aquela familiar, ela gera um prejuízo para a sociedade que vai muito além de dentro de casa. Então, isso eu trouxe só para materializar que a vítima ela está tão aflita, ela está tão subjugada ali, que às vezes ela não tem coragem de fazê-lo. Mas se alguém fizer, aquilo desmonta e não chega num feminicídio. Então, a gente precisa, sim, assumir responsabilidade como sociedade e denunciar mesmo a gente não sendo a vítima, né? Doutora Raquel, a senhora lembrou das diferentes violências, a patrimonial, a emocional, a física, às vezes é o combo, né? Eu ia falar, assim, que é muito importante no momento da agressão, ou pós-agressão, dessa vítima documentar o máximo que ela puder. Não que isso seja necessário, porque a palavra dela tem um grande valor, né? E no momento que o juiz vai deferir, analisar essa medida protetiva, ele não sequer precisa ouvir o agressor, né? Ele confia na palavra dela, desde que... mas se tiver corroborada com outros elementos, como, por exemplo, uma prova testemunhal, alguém que viu essa agressão, que possa ir colocar naquela peça inicial, na hora dela requerer a medida protetiva, e uma gravação, ou print de conversas, onde tem assédio, onde tem opressão, discriminação à vítima, que ela também leve isso para a polícia, para documentar, para quando chegar no Poder Judiciário, né, o juiz possa também se amparar com essas provas para robustecer a palavra dela. Ano passado nós aprovamos uma lei estadual aqui, na qual a ordem precisa ser comunicada em 24 horas quando o agressor for um advogado ou a vítima for uma advogada. Se for a advogada, nós já temos dentro da ordem uma psicóloga e uma assistente social, onde a gente faz o encaminhamento para para toda a rede de proteção. E se for o agressor for um advogado, nós temos o Tribunal de Ética já com processo ético disciplinar, que a gente pode punir com advertências, suspensão ou até exclusão. No Conselho Federal, por exemplo, se você já é condenado em uma violência contra a mulher, você não consegue carteira da OAB. Se você já é condenado e vai lá pedir a carteira da OAB, mesmo aprovada na prova da ordem. Então, isso é uma mudança de olhar da sociedade que reflete nas consequências e na legislação que a gente precisa sempre estar evoluindo. Doutora Janete. Bom, eu acho que concluindo aqui, o que nós precisamos fazer, dar voz às mulheres, educar a nossa geração de crianças, de jovens, né? Dar oportunidade para que as mulheres tenham políticas públicas eficientes e direito de dizer não quando se sentirem desconfortáveis. Não é não. É isso. Depois do processo, né? Chega na polícia, aí há o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e vira efetivamente um processo. É isso, doutora Raquel? Por exemplo, se for medida protetiva, em dias úteis, o juiz tem um prazo de 48 horas para analisar. É tudo muito rápido, né? Agora, se for dias de feriado, por exemplo, no Carnaval, ele vai primeiro, o caso vai primeiro para a autoridade policial, na delegacia de polícia, depois vai ser encaminhado para um juiz de plantão. Aí não vai ser em 48 horas, ele vai dar ali logo assim que chegar, vai analisar o caso e se for o caso de deferimento ou não, né, ele vai analisar e deferir, se for o caso. E depois vai encaminhar para o Ministério Público. E o Ministério chegando lá, se tiver elementos para denunciar, ele vai denunciar. Aí depois volta a esse processo, já essa denúncia, para o juiz para instruir, né? É assim que é a tramitação do processo. E Fernanda, até para a gente fazer um destaque aqui, pegando o gancho no destaque que a doutora Raquel
deu em relação aos tipos de violência, quando a gente está falando dessa violência doméstica e familiar, eu acho que é muito importante nós fazermos um alerta também, que é muito importante a mulher denunciar desde a primeira violência sofrida. Sim. Porque o que acontece? Em geral, não começa com a lesão ou com o feminicídio direto. Essas violências, elas vão tendo uma escalada. Geralmente, quando a gente está nesse ciclo de violência intrafamiliar, ela começa com a violência moral, por meio dos xingamentos, das humilhações, dos subjugamentos. Vai evoluindo para as violências psicológicas, por meio de perseguições reiteradas, ameaças constantes. Vai tendo a progressão para as violências patrimoniais, sexuais e, por fim, as violências físicas, que chega numa via de fato, vai evoluindo depois para uma lesão corporal. E o ápice disso tudo, que é o feminicídio. Uma mulher tendo sua vida ceifada simplesmente pelo fato de ser mulher. Qual que é a importância da gente orientar dessa mulher denunciar desde a primeira violência sofrida? Porque a gente consegue cessar essa escalada da violência. E os dados estatísticos, não só do Espírito Santo, mas em âmbito de Brasil, eles mostram que mulheres que são vítimas de feminicídio, em geral, não tinham nunca buscado delegacia ou não tinham pedido medida protetiva de urgência. Então, a gente precisa deixar claro que as medidas protetivas de urgência salvam vidas. E hoje a gente tem um crime específico, que é o descumprimento de medida protetiva. Então, se aquele homem, mesmo com uma ordem judicial, ele insiste em descumpri-la, nós temos esse crime. Então, nós precisamos falar sobre isso também e mostrar os mecanismos da lei. Eu acho que esse bate-papo todo, a gente precisa deixar claro para a sociedade o que a gente busca é uma sociedade, de fato, com igualdade e respeito. Não adianta estar na Constituição escrito que homens e mulheres são iguais perante a lei, lá no artigo 5º, e todo mundo sabe disso. A gente precisou escrever, deixar isso numa carta magna falando que homens e mulheres são iguais perante a lei. E só que não adianta estar ali só escrito se materialmente isso não existir. Quando a gente fala disso tudo, e a gente precisa deixar claro, qualquer pessoa pode ser vítima de uma violência, homens e mulheres. Mas quando a gente fala dos crimes contra a dignidade sexual, quando a gente fala de violências domésticas familiar, a maior parte das vítimas, em proporção disparada, são as mulheres. Então a gente precisa Cláudia, desconstruir isso e mostrar que a gente quer uma sociedade de igualdade, respeito e paz. Né, é preciso ressaltar também que nem sempre a violência doméstica ela vem muito clara em um processo de violência doméstica. Isso, doutora. Nós temos alguns processos envolvendo famílias, nas varas de família, que ela traz assim de forma muito escondida uma violência que nem sempre é levada à autoridade policial ou para uma vara específica de violência doméstica. Às vezes essa violência é psicológica e ela é demonstrada dentro de um processo envolvendo um divórcio, envolvendo uma guarda. Ameaça de tirar os filhos. Isso. Né? Ela às vezes não é muito clara, não ameaça é muito de nítida. Deixar essa nova mulher sem um padrão de vida que ela possa começar a recomeçar, a reconstruir, sim, né? E acho que talvez por muito disso, Cláudia, que as mulheres elas vão suportando, né? Não denunciam. E vão e saem de casa geralmente com a mão na frente e outra atrás. É uma dependência econômica. E aí como é que vão cuidar dos filhos? Muitas delas não têm nem como trabalhar ou deixar, ou podem trabalhar, mas não tem como deixar o filho, não tem com quem deixa o filho, né? São os dificultadores que a gente fala, né, do rompimento desse ciclo da violência. A gente tem vários fatores, porque eu fico muito triste, Fernanda, quando às vezes a pessoa fala assim, nossa, olha lá, Dona Maria voltou pro seu João, ela gosta de apanhar. Gente, nenhuma mulher gosta de apanhar. Tenho certeza disso. Isso é tão triste quando a gente usa isso, ouve isso, porque as pessoas precisam entender que quebrar um ciclo de violência é muito difícil. E às vezes você tem a questão que a doutora Janete ressaltou, a dependência econômica. Você tem a questão dos filhos, que tem essa dificuldade, fala, poxa, mas eu vou denunciar o pai dos meus filhos. E às vezes você tem a dependência emocional. Por quê? Aquele homem autor dessa violência, ele às vezes isola essa mulher da sociedade, de modo ela achar que sem ele ela não consegue reerguer sua vida. E às vezes ela fica por anos impedida de estudar, de trabalhar. E como que ela se recomeça a sua vida? Por isso que é importante, como a desembargadora Janete ressaltou,
políticas públicas, não só em âmbito da segurança pública, da justiça, mas de todas as áreas, para que a gente possa permitir a essa mulher um acesso, de novo, à educação, a questão do emprego, a capacitação, né, para empreender, para trabalhar. Então, a gente precisa de um trabalho multidisciplinar em rede. Por isso que é importante a gente falar. Violência doméstica e familiar contra a mulher, ninguém enfrenta sozinho. A gente precisa dessa rede muito bem articulada e estruturada para, de fato, a gente conseguir romper um ciclo que é tão complexo. E lá no Tribunal de Justiça nós já temos agora a Coordenadoria da Mulher, né, em situação de violência doméstica e familiar, e ela funciona voltada ao fortalecimento da atuação do judiciário no enfrentamento da violência doméstica, mas também temos um espaço físico lá, onde essa vítima pode nos procurar, receber toda sorte de informações, direcionamento, esclarecimentos e dar um apoio e acolhimento, sobretudo, porque essas mulheres vítimas de violência doméstica, elas vivem numa situação de total vulnerabilidade e merecem todo o nosso apoio e empatia. É isso. E eu tenho aqui algumas participações, né, essas novas gerações, elas estariam talvez mais independentes financeira e emocionalmente, né, dos seus companheiros. Exatamente. Eu acho que isso é legal da gente destacar, né, que é um processo, né, de construção dessa cultura. Assim como esses adolescentes, essas crianças, quando elas aprendem na escola o que é violência, elas muitas das vezes elas reconhecem isso que está acontecendo dentro de casa. Posso contar um caso interessante? Claro. Nesse projeto que eu contei para vocês, que a gente tem itinerante, a gente estava no município de Castelo, salvo engano, e uma das nossas equipes, que sempre vai uma nossa assistente social, psicólogo, um policial, para poder falar com os adolescentes. E foi ministrada essa palestra para eles, explicando a violência doméstica, os tipos de violência. E um adolescente, ele recebeu, a gente tem todo um material didático que a gente entrega, um folder, ele recebeu esse folder. Ele chegou em casa, ele sentou com a mãe e falou: mãe, isso que você passa, que meu padrasto faz com você, é violência e há anos você está vivendo isso. Ele pegou a mãe, eu fico emocionada, porque a gente sabe que às vezes as pessoas falam: o que adianta adianta, vocês não têm noção. A gente consegue reverberar tanto isso. Ele pegou a mãe dele, foi até o ônibus que a gente estava. As nossas psicólogas e assistentes sociais deram o atendimento psicossocial para ela. Em seguida, ela registrou o boletim de ocorrência e fez o pedido de medida protetiva na hora. Um adolescente entendeu que tudo que a mãe vivia, porque ele cresceu num lar que a violência era naturalizada. E ele não estava entendendo o que a mãe passava, e ele também, de forma indireta, era violência. E quando ele recebeu essa palestra, ele chegou em casa e ele levou a mãe, e essa mãe conseguiu dar início ao rompimento de um ciclo. Então, como é importante isso? Eu fico imaginando isso também, gente. Se uma mulher que está nos ouvindo aqui, né, seja capaz de sair desse nosso encontro com forças para procurar uma delegacia de polícia e registrar uma ocorrência e romper esse ciclo, eu acho que a gente já cumpriu nossa missão aqui enquanto mulher. Eu acho que é o mais difícil. É a gente encontrar onde estão essas mulheres, né? Filhos da violência. E órfãos da violência. E esclarecer a elas, né, essas formas de violência que não é só física, né? As outras formas, psicológica, emocional, porque muitas vezes elas estão sofrendo, não sabem aquilo que elas estão sofrendo, violência doméstica, né? Até porque o próprio homem, ele não reconhece isso, ele acha que a culpa sempre é da mulher. Nesses programas, né, que a própria polícia tem, e eu já vi outras iniciativas também, de que os homens são levados para uma espécie, né, de grupo reflexivo, ótimo nome. O que eles relatam? O que acontece, Fernanda? Como que é lá dentro? Nós temos dentro da Polícia Civil, desde 2015, o programa Homem que é Homem. Uhum. Por meio desse programa, nós trabalhamos com homens autores de violência por meio do grupo reflexivo. O que acontece? Esse homem tem dificuldade de se enxergar autor de violência. Então, quando ele é investigado, a mulher pede a medida protetiva, ele pode ser encaminhado para o grupo reflexivo por meio da medida protetiva de urgência. Uhum. Geralmente, que no primeiro encontro, a maioria chega não entendendo por que está ali e não se percebendo autor de violência. E é muito peculiar porque você vê
que às vezes a gente está ali organizando para iniciar o grupo e muitos deles estão dialogando com outros. Ah, você está aqui por causa de uma doida? De uma vagabunda? De uma piranha? E eles não entendem que ali eles já estão reproduzindo a violência mínima que eles praticam dentro de casa, que é a moral. E aí, quando começa o grupo, que o primeiro encontro, ele vem para trazer exatamente a parte da responsabilização, porque a gente quer que os homens sejam responsabilizados, mas eles desconstruam. Então, eles passam por 8 encontros com a nossa equipe de psicólogos e assistentes sociais, e elas vão trabalhar nesses 8 encontros com essas desconstruções de temáticas que perpassam todo esse machismo estruturado. E é muito impressionante a forma que eles chegam no primeiro dia e a forma que eles saem no último. Eles preenchem um questionário no primeiro dia falando da sua percepção de estar ali. E aí as emoções que eles assinalam nesse questionário, geralmente é raiva, indignação, né? Não entende por quê. E no final, eles preenchem o mesmo questionário fazendo as mesmas perguntas. E aí você vê que a perspectiva deles muda completamente, de transformação, de uma nova visão. Então, eu sou uma defensora, sabe, Fernanda, dos grupos reflexivos. Eu acho que é uma ferramenta no enfrentamento à violência contra a mulher extremamente importante, porque a gente precisa que esses homens não só sejam responsabilizados, mas eles desconstruam e não repitam mais. E as estatísticas mostram, em âmbito de Brasil, que homens que eles praticam violência doméstica familiar e eles só são trabalhados na perspectiva da punição, eles reincidem, geralmente de 70% a 80%. Que bom. Ao passo que homens que passam, além da questão da responsabilização, da repressão, pelos grupos reflexivos, isso em âmbito de Brasil cai para de 5% a 8%. Aqui no Espírito Santo, a gente está com a estatística de 1%, que é uma reincidência mínima. Então, mostra que é uma ferramenta, mostra que é isso, é o diálogo. E deixando claro, a gente precisa deixar que nem todo homem é autor de violência. Quando a gente fala homem, não são todos. Nós temos muitos homens que estão conosco nessa luta. E nós precisamos que eles conscientizem outros homens e mostrem, olha, cara, essa conduta aí que você está praticando, ela não aceita mais e não tem nada a ver. Cláudio, homem que é homem, não bate, não xinga, não humilha. Cláudio, eu me arrisco a dizer que a maioria não é violenta. A maioria dos homens não são violentos. Mas a minoria que é violenta, ela é violenta a vida inteira. Então, causa um impacto negativo muito grande na sociedade e nas mulheres. Mas a maioria dos homens não acredita que seja violenta. Mas a gente precisa focar nos que são. Então, é isso. Acompanhando um pouco, né, dessas estatísticas do Pacto Nacional contra o Feminicídio, uma reportagem outro dia me chocou tanto, gente. Vocês viram as buscas pelo Google? Como matar uma mulher sem deixar rastros? Mais de milhões. 163 milhões de buscas em 2025. Eu estou falando do ano 2025. Isso mostra como que a gente ainda precisa trabalhar, Fernanda. Eu falo que às vezes eu escuto gente falando assim: nossa, ai, doutora, tá na moda, né? Agora falar sobre violência contra a mulher. Tá falando muito. Eu falo, tá falando muito pouco. Muito pouco sem a qualidade devida. Porque se a gente estivesse falando muito com a qualidade devida, nós não ligaríamos os jornais todo dia, olharíamos nossas redes sociais, ou conheceríamos pessoas que diariamente, mulheres, são vítimas dessa violência. Então a gente precisa falar muito sim, porque por anos essa temática foi deixada de lado. Tapete. Foi embaixo do tapete. E a gente ter um espaço hoje, a gente agradece, porque o papel da imprensa é muito importante. Ter um espaço como esse, para a gente falar de uma temática sobre essa, é determinante, é necessário. A gente espera que esse bate-papo hoje reverbere, que possa tocar o coração de muitas mulheres que estão sendo vítimas, que possam tocar o coração de homens que ainda agem imbuído desse machismo. Porque as pessoas podem se transformar sim, basta querer. Eu queria agradecer muito a gentileza de vocês. Esse é um pontapé, né, de uma primeira campanha que faz um alerta para o Carnaval. A Érica já adiantou que vem mais uma aí chegando, né, para o Dia Internacional da Mulher. Já no esporte. No esporte. A gente vai finalizar em 8 de março, mas o ano inteiro a Ordem tem essa pauta. A nossa comissão e nossa diretoria da mulher que a gente criou também tem essa pauta muito forte. Eu fico muito orgulhosa de ter promovido esse momento, chegado a este momento,
e alertar e chamar as instituições para a gente falar mais sobre isso. É muito importante porque as pessoas admiram, e essa empatia que tem com as instituições agora, com as mulheres chegando, ela é muito importante para mudar a sociedade. Então eu vi isso quando eu assumi a OAB, como mudou a empatia da advocacia, como mudou o jeito da advocacia com a própria instituição. Então eu me sinto muito responsável por isso, fico muito orgulhosa do trabalho que a gente está fazendo, e acho que isso vai trazer mais empatia. Agora nós vamos ter, em abril, provavelmente, grande chance, vamos ter a primeira prefeita mulher em Vitória. Também vai ser importante para o ambiente institucional da prefeitura, dos serviços públicos municipais. Então a gente fica muito feliz de ter conseguido, e eu acho que isso só tem a crescer porque as mulheres estão aí conquistando seus espaços por competência, capacidade. E respeitando toda a sociedade. Parabéns pela iniciativa. Só lembrando também que nós temos também um ônibus rosa, conhecido do Tribunal de Justiça, e ele vai começar a trabalhar em conjunto com o juizado itinerante do juizado de pequenas causas. Ele já vai estar presente, a violência, a coordenadoria da violência doméstica vai estar no ônibus rosa em todos os shows de grandes eventos na Grande Vitória. Juizado. Juizado. A ordem também participa lá no juizado do torcedor. Nesse juizado do torcedor. Muito obrigada aí, desembargadora Janete, desembargadora Raquel, a Érica, a Cláudia. Olha, é importantíssimo esse debate, CBN sempre de portas abertas, viu? Era para ser só 30 minutos, né, Fernanda? Olha só, falamos, hein? Então, obrigada pela oportunidade. Obrigada, contem conosco. Muito obrigada, foi uma honra estar aqui ainda ladeando com mulheres tão maravilhosas e inspiradoras. Vou para a Rede CBN e volto já, daqui a pouquinho mais destaques. A informação da hora de que acharam, né? A cabeça já está no destaque? Patrícia aqui com a informação, acharam a cabeça do Dante Michelini. Depois desse trabalho de investigação da polícia, a gente traz detalhes já já. Repórter CBN. Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. A Polícia Federal faz a terceira etapa da operação que investiga crimes contra o sistema financeiro relacionados à gestão de recursos do Rio Previdência, o Fundo de Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Em Balneário Camboriú, Santa Catarina, um dos alvos da ação arremessou dinheiro pela janela do apartamento quando viu os agentes da corporação. Os policiais conseguiram recuperar as cédulas. A nossa diretoria da mulher que a gente criou também tem essa pauta muito forte. Eu fico muito orgulhosa de ter promovido esse momento, chegado a este momento, e alertar e chamar as instituições para a gente falar mais sobre isso. É muito importante porque as pessoas admiram, e essa empatia que tem com as instituições agora, com as mulheres chegando, ela é muito importante para mudar a sociedade. Então eu vi isso quando eu assumi a OAB, como mudou a empatia da advocacia, como mudou o jeito da advocacia com a própria instituição. Então eu me sinto muito responsável por isso, fico muito orgulhosa do trabalho que a gente está fazendo, e acho que isso vai trazer mais empatia. Agora nós vamos ter, em abril, provavelmente, grande chance, vamos ter a primeira prefeita mulher em Vitória. Também vai ser importante para o ambiente institucional da prefeitura, dos serviços públicos municipais. Então a gente fica muito feliz de ter conseguido, e eu acho que isso só tem a crescer porque as mulheres estão aí conquistando seus espaços por competência, capacidade e respeitando toda a sociedade. Parabéns pela iniciativa. Só lembrando também que nós temos também um ônibus rosa, conhecido do Tribunal de Justiça, e ele vai começar a trabalhar em conjunto com o juizado itinerante do juizado de pequenas causas. Ele já vai estar presente, a coordenadoria da violência doméstica vai estar no ônibus rosa em todos os shows de grandes eventos na Grande Vitória. Juizado. Juizado. A ordem também participa lá no juizado do torcedor. Nesse juizado do torcedor. Muito obrigada aí, desembargadora Janete, desembargadora Raquel, a Érica, a Cláudia. Olha,
é importantíssimo esse debate, CBN sempre de portas abertas, viu? Era para ser só 30 minutos, né, Fernanda? Olha só, falamos, hein? Então, obrigada pela oportunidade. Obrigada, contem conosco. Muito obrigada, foi uma honra estar aqui ainda ladeando com mulheres tão maravilhosas e inspiradoras.